Graça e paz, igreja. Amém. Que alegria mais uma vez estar aqui na casa do Senhor, cantando esses louvores maravilhosos que engrandecem o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom, irmãos, pertencer a esse povo, pertencer à igreja de Jesus, esse povo que adora, que louva, que engrandece o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos aqui nessa noite felizes em poder participar desse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, com aqueles que estão nos assistindo também através das redes sociais. Que o Senhor tenha uma bênção especial na vida de cada um de vocês nessa noite, em nome de Jesus. Amém? E essa noite é uma noite especial, noite onde celebramos a ceia do Senhor, onde nós relembramos tudo aquilo que Jesus Cristo fez em nosso favor, quando Ele morreu ali naquela cruz, derramou o seu sangue para nos purificar de todos os nossos pecados. Hoje é um dia de festa, um dia de alegria para todos nós. Amém, meus amados? Vamos passar para a meditação da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, o texto da nossa meditação nessa noite. Antes de entrar na mensagem, quero fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já teve alguma dívida ou tem alguma dívida? Eu já tive, eu tenho, ainda vou ter por muito tempo ainda, irmãos, porque enquanto estivermos aqui nessa terra, nós temos dívidas. Você pode ter uma dívida de aluguel, você pode ter uma dívida de conta de luz, conta de água, uma dívida no cartão de crédito, uma dívida no banco. Há vários tipos de dívidas. Se você não souber administrar, você vai se enrolar mesmo. Então nós temos que tomar cuidado com as dívidas. Mas hoje eu quero falar a respeito de uma dívida impagável. Uma dívida que você vai dever a sua vida toda. Você nunca vai conseguir pagar essa dívida. As nossas dívidas cotidianas, você vai trabalhar e um dia pode ser que você consiga se livrar delas, embora seja muito difícil. E eu não vou pagar a dívida de ninguém, não estou conseguindo pagar nem as minhas. Mas cada um tem que administrar como pode, né, irmãos? Mas essa dívida que eu vou falar nessa noite aqui, é uma dívida que você jamais vai conseguir pagar no decorrer de toda a sua vida. E é a dívida do amor. Amém? Primeiramente, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo em favor de cada um de nós. Quando Ele morreu ali naquela cruz para nos purificar de todos os nossos pecados, o grande amor do nosso Deus ao enviar o seu Filho para morrer na cruz em nosso favor, e é o amor que nós devemos ter por cada um dos nossos irmãos e até mesmo pelos nossos inimigos. É a dívida do amor, essa é a dívida impagável, essa é a dívida que você nunca vai ter condição de pagar. Amém? Vamos ver aqui Romanos capítulo 13, a partir do versículo 8. Assim nos diz a palavra do Senhor: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama ao seu próximo tem cumprido a lei. A nossa luta é para não dever nada a ninguém, mas sabemos que quando estivermos aqui na terra, algum tipo de dívida a gente vai ter. Mas esse amor você deve dever todo o resto da sua vida. Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Jesus nos ensinou, irmãos, Ele falou: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Porque quando você ama ao seu próximo, você indiretamente você vai estar cumprindo a lei, porque você não vai querer o mal para o seu próximo. Assim como você não quer o mal para você mesmo, para a sua vida, você também não deseja o mal para o seu próximo. A maneira como você quer ser bem tratado no seu dia a dia, você também não vai tratar aquela pessoa de uma maneira incorreta, de uma maneira que vai trazer mágoa, que vai trazer tristeza, uma maneira que vai prejudicar aquela pessoa de alguma maneira. Esse é o amor. Não esse amor de sentimento que nós temos uns pelos outros, mas é aquele amor de Deus. É o amor ágape, é o amor altruísta, é aquele amor que dá a sua vida em favor do seu irmão,
assim como Jesus Cristo morreu em favor de cada um de nós. Lá em 1 João 3,16 fala, eu sempre repito esse versículo aqui: conhecemos o amor nisto, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Amém? Então, o amor, se você vive o amor, se você vive em amor, você também vai estar cumprindo os preceitos da lei. Nós devemos cumprir os preceitos da lei não para a salvação, não para a nossa justificação, mas para demonstrar realmente que somos servos de Deus, que estamos vivendo dentro do amor de Deus em nossas vidas. Amém? E aqui o apóstolo Paulo, de uma maneira bem simples, ele fala que aquele que ama ao seu próximo tem cumprido a lei. E aqui ele mostra alguns dos mandamentos: pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame ao seu próximo como a si mesmo. Porque o amor não pratica o mal contra o seu próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Isso é algo muito sério, irmãos, porque se você amar ao seu próximo, você não vai cometer adultério, você não vai furtar o seu próximo, não vai matar, não vai cobiçar aquilo que é do seu próximo. Você vai tratar o seu próximo com amor, vai tratar com carinho, vai, às vezes, cuidar até mais dos interesses do seu próximo, como agradar o seu próximo, do que até mesmo de si próprio. Essa é a manifestação do amor. Esse é o amor que deve existir, não somente na igreja, mas onde quer que você estiver, o amor tem que ser o seu guia. E a Bíblia fala que o amor, ele é o vínculo da perfeição. Jesus falou que nós seremos conhecidos pelo amor. As pessoas vão olhar para nós e vão nos conhecer através do amor. Então, o cristão, ele tem que ser diferente. Não pode ser uma pessoa carrancuda, uma pessoa cheia de mágoa, carregar tristeza no coração. O cristão tem que ser uma pessoa feliz, independente da circunstância. Ter sempre uma palavra boa, uma palavra agradável, uma palavra temperada com sal, como diz o apóstolo Paulo, para transmitir àquelas pessoas uma palavra que transmita graça àqueles que estarão ouvindo. Você chegar lá no seu emprego, você saudar as pessoas, falar um bom dia para as pessoas, com um sorriso no rosto. Não chegar lá todo triste, todo desanimado. A pessoa falar um bom dia, você falar, se for bom no final da tarde eu te falo que vai ser bom. Não é bem assim, irmãos, mas você tratar a pessoa com carinho. Meus colegas falam que eu devia ser político, porque eu chego lá no serviço, eu cumprimento todo mundo, brinco com todo mundo, trato todo mundo bem. Eles falam, você precisa se candidatar, você vai ganhar fácil. Eu falo, não é do meu interesse não, mas todos os cristãos devem agir dessa maneira, irmãos. Tratar as pessoas com carinho, com amor. A Bíblia fala que o coração alegre aformoseia o rosto. Você pode ser até meio judiadinho assim, mas se você tem aquele sorriso nos olhos, aquele sorriso nos lábios, tem um coração alegre, você se torna uma pessoa bonita, irmãos. Fica fácil. Se torna uma pessoa linda, uma pessoa bonita, uma pessoa agradável. Isso é muito importante, meus amados. Você transmitir essa alegria que só o Senhor Jesus pode colocar em nosso coração. Você ser radiante, você resplandecer, você brilhar como astro, como luzeiros nesse mundo tenebroso, como nos diz lá em Filipenses, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, nos quais você está brilhando, está reluzindo como astros no mundo, como o sol, apresentando o sol da justiça para aqueles que ainda não têm conhecimento. Assim deve ser a igreja de Jesus, essa igreja maravilhosa, a igreja gloriosa, que é a igreja de Jesus, que tem que se manifestar com poder aqui nessa terra. Amém, meus irmãos? E aqui a palavra nos fala que quando você ama, o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Você não pratica o mal. Embora tem pessoas que te irritam, te estressam, que dá até vontade de fazer uma maldadezinha com ela, não faça não, irmãos. Não faça. Você não tem que praticar o mal, você tem que amar
aquela pessoa, não desejar o mal, não amaldiçoar, mas abençoar aquela pessoa. A palavra nos fala: não amaldiçoei, mas abençoeis. Abençoe até aqueles que são o seu inimigo. Faça o bem. Mesmo a pessoa, aos seus olhos, aquela pessoa não merecendo, faça o bem para ela, porque na verdade nós também não merecemos nada. Tudo que somos, tudo que temos é pela graça maravilhosa de Jesus. Nós merecíamos a condenação eterna, porque não há um justo sequer, todos pecaram, todos se desviaram dos caminhos do Senhor, e nós merecíamos a ira de Deus, a condenação eterna, mas graças ao amor de Deus, nós estamos aqui nessa noite glorificando o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Então vamos tratar as pessoas com amor, com carinho, ter empatia pelas pessoas. Isso é muito importante, é isso que a palavra de Deus nos ensina. E aqui ele continua dando uma exortação para a igreja, para o povo de Deus. Façam isso. Quando ele fala façam isso, é no sentido, vivam em amor todos os dias, compreendendo o tempo em que vivemos, compreendendo o tempo, não esse tempo cronológico que nós conhecemos aqui, estamos no ano de 2025, domingão aqui, ano de 2025, não esse tempo, mas conhecendo o tempo de Deus, que é o Kairós de Deus, o tempo de Deus, aquele tempo que Deus determinou para realizar todas as coisas conforme o beneplácito da sua vontade. Palavra difícil, né? Beneplácito, falei difícil agora, hein? Conforme o propósito de Deus, o propósito que Ele tem para realizar todas as coisas no tempo determinado, porque tudo acontece na plenitude dos tempos, tudo vai se cumprindo gradativamente até chegar no ápice, na manifestação dos filhos de Deus juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados? E aqui ele fala, façam isso, vivam em amor, compreendendo o tempo em que vivemos, compreendendo o tempo de Deus, porque a nossa vida aqui é passageira, somos peregrinos. O dia do Senhor está próximo. Há mais de 2000 anos atrás, ele já falava que o dia do Senhor estava próximo, o tempo do Senhor estava se cumprindo. Imagine agora, nós estamos chegando à volta do Senhor. E mesmo que o Senhor não volte no nosso tempo, na nossa geração, você vai morrer. E se você morrer, você vai encontrar com o Senhor. Amém? Jesus falou para aquele homem que estava do lado dele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando você morrer, você vai ter um encontro com o Senhor. E a palavra nos fala, prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Devemos estar preparados todos os dias, todos os instantes. Então a nossa vida cristã não é brincadeira, irmãos. Precisamos levar a sério. Não podemos viver de qualquer maneira, que nós somos servos de Deus, somos servos do Senhor. E ele fala, chegou a hora de vocês despertarem do sono espiritual, desperta do sono espiritual. Pare com aquela vidinha inútil que vocês vivem todos os dias sem compromisso com o Senhor. Mas vamos levar a vida cristã a sério, uma vida de comunhão, uma vida de intimidade com o Pai, porque a vida cristã não é brincadeira, irmãos, precisamos levar a sério. É necessário despertarmos do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Faz um tempinho que você já aceitou Jesus como seu Salvador, está levando a sua vida cristã da melhor maneira possível. Saiba que a sua salvação está mais próxima. Cada dia que passa, mais está chegando o momento de nos encontrarmos com o Senhor. De que maneira você quer ser encontrado por Ele? Como uma pessoa sábia ou como aquelas virgens que foram nécias, que estavam sem óleo nas suas lamparinas? O óleo simbolizando o Espírito Santo de Deus. Precisamos procurar cada vez mais esse óleo, irmãos, o óleo do Espírito, para estar preparados quando alguém anunciar, o noivo chegou. Você está preparado para encontrar o noivo naquele grande dia que Ele preparou para encontrar a sua noiva, a sua igreja. Amém, meus amados? E aqui o apóstolo está falando, chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando e o dia logo vem. A noite é o tempo que estamos aqui nessa terra, nessa era presente, com as lutas, as tribulações, as guerras, as batalhas contra o inimigo. Esse é o momento de noite
é um momento de trevas, mas o dia já está chegando. O dia do Senhor. O dia quando vamos ser participantes da glória eterna com o Pai. O dia quando Ele descer ali com os seus santos anjos, com milhares e milhares, miríades de anjos ali para levar a sua igreja. E a palavra nos fala que os que estiverem vivos, irmãos, vai encontrar com eles nos ares. Amém? Glórias a Deus. E aqueles que morreram, que aceitaram Jesus, vão ressuscitar para viver eternamente com o Senhor. E aqueles que morreram, que não aceitaram, ainda estarão aguardando o julgamento, que já passará os 1000 anos e virá o julgamento do grande trono branco ali, onde eles estarão diante da presença do Senhor, onde serão julgados conforme tudo quanto foi feito aqui nessa terra, conforme as tuas obras. E a palavra nos fala que aqueles que teve o seu nome escrito no livro da vida vai se encontrar com o Senhor. E aqueles que não tiverem o seu nome no livro da vida serão lançados no lago de fogo eterno. Ele haverá choro e ranger de dentes. Mas glórias a Jesus que o nosso nome está escrito no livro da vida. E nós temos direito a entrar na presença do Senhor pelas portas. Amém, meus amados? E aqui continuando a palavra. A noite está quase acabando, o dia logo vem, que é o dia da glória do Senhor. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Um exemplo da armadura da luz está lá em Efésios 6, né, irmãos? Capacete do Espírito, né? Nós temos vários exemplos ali, da armadura de Deus, a espada que pode combater ali, o escudo da fé. Temos tudo isso, toda aquela couraça da justiça, a preparação com o evangelho da paz. Vamos ver mais alguma coisa aí da nossa armadura da fé? O cinto da verdade e muitas outras coisas. Se revistam da armadura de Deus, igual ele fala aqui, revistamo-nos da armadura da luz. Tudo aquilo que pertence ao Senhor Jesus Cristo. Você tem que procurar a cada dia se revestir das coisas que o Senhor Jesus preparou para que você vivesse conforme a vontade dEle. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, e não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Aqui tem algumas palavras pesadas, né, que falam orgias, bebedeiras, imoralidade sexual, depravação, desavença, inveja. Parece um absurdo falar isso dentro da igreja de Jesus, que na igreja de Jesus não deveria existir nada disso, mas infelizmente ainda existe, irmãos. Muitas pessoas estão na casa do Senhor e ainda não tiveram as suas vidas transformadas, e vivem como pessoas derrotadas, pessoas fracassadas, e não têm condição para viverem em espírito. Infelizmente, naquele grande dia vão ficar de fora. Isso é algo muito sério, porque o reino de Deus não vai receber qualquer coisa, não vai receber coisas impuras, vai receber somente aqueles que foram purificados pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E aqui ele dá um exemplo muito importante. Ao contrário de tudo isso, essas obras infrutuosas das trevas, ao contrário de tudo isso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos? Você tem condição de falar igual o apóstolo Paulo? Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Abandona tudo aquilo que você possa querer fazer de acordo com a sua capacidade, a sua vontade, os seus desejos carnais, a sua vontade pecaminosa, mas se entregue inteiramente a Jesus Cristo. Deixe Ele dominar a sua vida, Ele ser o seu guia. Em teus passos, o que faria Jesus? Todas as decisões que você for tomar, consulte a Deus. A palavra nos fala, consulte ao Senhor para ver se prosperará o caminho que você quer seguir. Isso é muito importante, irmãos. Revista-se do Senhor Jesus Cristo e não fique premeditando como satisfazer os desejos da carne. Não fique premeditando de que maneira você vai agradar a si próprio, a sua vontade, o seu pensamento.
mas negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia para estar diante da presença do Senhor. Amém, meus amados? Quero encerrar lendo mais um texto aqui de Gálatas, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, vamos ler do versículo 16 até o versículo 21, por enquanto. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Se você é servo do Senhor e continua praticando essas coisas, saiba que você ficará de fora, você não vai herdar o reino de Deus. Isso é algo muito sério, é a palavra de Deus que está nos falando. Mas ao contrário, nós precisamos nos revestir daquilo que o Senhor preparou para nós, está aqui no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns aos outros. Amém, meus amados? Eu creio que a palavra de Deus nessa noite foi bem clara para todos nós, a maneira como o Senhor quer que nós vivamos enquanto estivermos aqui nessa terra, enquanto estivermos passando por esse momento de noite aqui, até chegar o dia que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Então, que todos possamos tomar posse dessa palavra todos os dias e procurar viver em Espírito, sob o domínio do Espírito, porque, como falou aqui a palavra de Deus, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, então não estão debaixo da lei. Então há um conflito entre a carne e o Espírito. E como eu sempre digo, a vitória para um lado ou outro é você que vai dar a vitória. Se você alimentar mais a carne vai ter a vitória, você será um derrotado. Se você alimentar o Espírito, o Espírito vai ser o vitorioso na sua vida, e você vai ser uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que agrada a Deus, que faz a vontade do Senhor. Amém, meus amados? Então vamos passar para a celebração da ceia do Senhor nessa noite. Cuide dos nossos irmãos, os diáconos, que vão nos auxiliar nesse momento. E espero que todos estejam preparados para participar com alegria desse momento, dessa cerimônia, onde nós relembramos a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo.